Olá, sou o Padre Air José e mais um dia estamos aqui para conversar, refletir sobre a Palavra de Deus. Esse instrumento que nós temos e que nos ajuda todos os dias da nossa vida, eu até diria viver plenamente aquilo que Deus espera de cada um de nós. É bom a gente ter essa sensação de que a Palavra de Deus vai, eu diria, contornando a nossa vida, estando ali de uma maneira ou de outra para nos orientar e para dizer a cada um de nós o que de fato nós precisamos realizar, aquilo que nós precisamos fazer. A Palavra de Deus tem justamente esse objetivo também, de clarear a nossa vida, de trazer para nós aquilo que é próprio de Deus, refletir aquilo que é de Deus, para que sejamos fiéis cristãos, um pouco mais comprometidos com aquilo que Deus pede e quer, eu até diria, exige de cada um de nós. Hoje o nosso texto é uma passagem muito conhecida, né? Você conhece muito bem, porque é a parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo, ela é muito conhecida, nossa, porque ela traz uma reflexão que, por mais que a gente rodeie de todas as maneiras, a gente vai sempre chegar ao seu núcleo, que é a questão da compaixão. E nós estamos vivendo o tempo da misericórdia, que é tão próprio para trazer isso no nosso coração, na nossa vida. Ser compassivo com o outro na sua maior necessidade. E isso nós vamos aprender e tentar entender a partir da palavra de Deus hoje. Será que a gente às vezes não perde essa referência da compaixão? Ou será que o nosso coração às vezes é duro demais e incapaz de perceber a partir da fragilidade do outro que a graça de Deus pode e deve também acontecer na vida dele? Às vezes nós precisamos reavaliar, avaliar, tomar atitudes diferentes daquelas que nós normalmente tomamos em relação às outras pessoas. É engraçado como às vezes temos uma capacidade muito grande de exigir que as pessoas sejam compassivas para conosco e ao mesmo tempo nós não oferecemos muita coisa para viver essa compaixão em relação às outras pessoas. É aquela velha questão. É muito mais fácil a gente pedir para nós do que oferecer alguma coisa para o outro. E, claro, isso acaba sendo um desejo e um sonho de Deus. Por isso, no nosso dia de hoje, nessa nossa reflexão, vamos trazer isso como referência. Lembrem-se que o pai é aquele que, mesmo vendo o filho lá longe, longe mesmo, ele não se preocupou em julgar aquele filho que estava vindo. Porque esse pai poderia dizer assim, está vendo só, agora ele está voltando. Ele foi, gastou tudo aquilo que era meu, aquilo que eu nem tinha, gastou tudo aquilo que ele achava que era dele e agora está voltando porque gastou, não tem mais dinheiro, não tem mais nada com o que fazer e julga esse filho a partir dessa atitude que o filho teve, obviamente. Mas a atitude do pai não foi essa. A atitude dele não foi de julgar o filho por aquilo que o filho fez. A atitude do pai foi uma atitude de acolher o filho, por uma atitude que ele teve de retorno, de repensar, reavaliar. Por isso, quando alguém chega até nós, pede perdão por aquilo que tenha feito, independente de como essa pessoa chegou até você, a sua obrigação é perdoar essa pessoa apenas por esse pedido que ela te apresentou. Não cabe a você julgar aquilo que ela tenha feito. Cabe a você oferecer aquilo que ela te pede, que é o perdão de Deus. Por isso hoje, nesta nossa reflexão, vamos tomar isso como referência. Quais são, de fato, aquelas coisas que estão presentes em nosso coração e em nossa vida e que às vezes nós temos dificuldade de digerir? A graça de Deus é aquilo que nós almejamos todos os dias da nossa vida. O perdão de Deus é aquilo que nós buscamos todos os dias da nossa vida. Mas acontece que nós temos que entender que isso não é só para nós. Não somos apenas nós aqueles que temos o direito, né, de receber de Deus o seu perdão. Mas nós somos convidados a oferecer esse perdão que nós pedimos a Deus. Eu acho que aí está o grande desafio de todos nós cristãos. Está a grande, eu diria, dificuldade, mas ao mesmo tempo a compreensão da graça de Deus de fato na nossa vida. Por isso, neste evangelho em que o pai acolhe o filho, independente daquilo que o filho tenha feito, simplesmente porque o filho voltou,
que a gente aprenda isso também. Quando você vai pedir o seu perdão, quando alguém vem pedir o perdão para você, a obrigação que nós temos é de perdoar. E isso é o próprio Cristo que diz a cada um de nós. Não é invenção de ninguém, não é invenção da igreja, não é invenção de ninguém, é o próprio Cristo que diz. E além disso, ele apresenta isso como uma possibilidade, até mesmo como um critério para que você conheça e participe do reino de Deus. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer é essa: será que eu estou disposto, a partir do meu olhar, lá na distância do perdão que o outro vai pedir em relação a mim, eu estou disposto a abrir o meu coração e revelar esse dom de Deus que eu tenho em mim, suscitar esse dom de Deus que eu tenho em mim? Ou será que eu vou continuar sempre achando que apenas eu, só o meu lado, mereço esse perdão de Deus, mereço o abraço de Deus, mereço o acolhimento de Deus? Será que eu penso só isso? Por isso hoje, nesse nosso dia de reflexão, coloque-se no papel destas duas pessoas. Quantas vezes na sua vida você não foi esse filho pródigo que afastou-se de Deus por completo, gastando de fato a força de Deus na sua vida, ou a ação de Deus na sua vida? Quantas vezes você não foi esse pai que também acolheu a outra pessoa na infinidade das faltas que ela tinha ou na fragilidade das faltas que ela tinha, sem condenar, sem pré-julgar, apenas aceitando, acolhendo e entendendo que na fragilidade a pessoa procurou acertar? Por isso hoje, nessa reflexão, é muito importante que a gente tome essas referências. A compaixão deve ser aquela que conduz, o fio condutor da nossa espiritualidade. É claro que nós temos tantas outras preocupações, eu diria espirituais, para viver bem e plenamente a palavra de Deus, ou os desígnios de Deus na nossa vida. Mas a compaixão é uma delas. E a compaixão é uma delas porque ela muda o nosso coração, converte o nosso coração, o nosso olhar sobre as pessoas muda, o nosso comportamento em relação às pessoas muda, porque a gente percebe que podemos, como elas, também errar. A gente percebe que, como elas também, temos as nossas fragilidades e todos os nossos desafios. E quando a gente percebe isso, a gente está muito mais propenso a acolher do que julgar, a entender do que questionar. Você imaginou se esse pai colocasse esse filho na mesa e fosse questionando por que ele havia feito isso? Será que haveria de fato a reconciliação? Se o pai não tivesse esse coração aberto como teve? Então por isso eu peço a Deus que nessa reflexão de hoje, nesse dia de hoje, você de fato tenha um coração aberto para a graça de Deus, mas também tenha um coração aberto para a pessoa que está ao seu redor. É difícil? É lógico que é. Não é tão simples assim. Mas se a gente se coloca diante de Deus, Ele nos ajuda a viver isso de maneira bem mais plena. E é isso que a gente tem que buscar nesse dia de hoje. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.